Hoje a Gazeta vai conversar com Bruno Mori. Bruno Mori é presidente do IDT-SEMA, Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. E é presidente também da BSP, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo. Bruno, tudo bem? Olá, boa noite, meu xará Bruno. Prazer enorme estar falando com a Gazeta de São Paulo. Eu sou presidente do IDT-SEMA e na BH hoje eu sou o CEO. Não sou mais, eu fui presidente de 2011 a 2019 e agora eu sou o CEO. Perfeito, feita a correção. Vamos falar agora talvez seja um dos setores que mais tenham tido impacto, né, durante a pandemia, que é o setor hoteleiro. É possível mensurar, pelo menos em São Paulo, o tamanho desse prejuízo desde meados de março? Olha, eu posso falar em geral e total também, bem específico. O turismo mundial, ano passado, tinha gerado 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo. Isso gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações. Então, foi um recorde. Cresceu em relação à economia do mundo mais de 6% do que cresceu a economia do mundo. Isso, pegando para o Brasil, aconteceu a mesma coisa. O mercado interno de turismo faturou mais de 340 bilhões de reais interno e 6 bilhões no externo, né, de dólares. E o Estado de São Paulo, na hotelaria, faturamos mais de 12 bilhões de reais e com um crescimento de 5,5% em relação ao ano de 2018. Em 2019, por exemplo, na hotelaria, a ideia era esperar esse ano, a projeção no final de 2019 era crescer de 5% a 8%. Só que o que aconteceu com a pandemia foi justamente ao contrário. A OMT publicou um estudo semana passada que o turismo mundial vai perder de 60%, no mínimo, a 80% das exportações, ou seja, de 1,8 trilhões pode chegar próximo de 200, 300 milhões de dólares, mais de $1 trilhão de prejuízo. E dentro do mercado interno da hotelaria, a gente perde no mínimo de 60% a 80% de prejuízo em relação ao que foi ano passado. Então, são números, é a maior crise na história da hotelaria e do turismo mundial, mais do que a Segunda Guerra Mundial e mais do que a crack da Bolsa de 29. É impressionante. Tem algum dado real, um dado mais palpável de quantos hotéis fecharam no estado, ou coisas semelhantes? Nós Ou do temos que prejuízo? 85% da oferta foi fechada, mas não por causa de uma proibição de não poder abrir, por falta total de demanda. Né? E os que estavam operando, esses 15% que ficaram operando, com uma taxa de ocupação menor de 10%. Eles só estavam abertos porque tinham contratos com empresas essenciais ou tinham moradores. Tá. E como que os governos federal, estadual e municipal podem socorrer? Eu sei que na Alesp há alguns projetos para abrigar profissionais de saúde em hotéis. Além dessa ação, tem outras ações governamentais para socorrer o setor? Foram feitas diversas ações, não só governamentais, como de mercado. Então, no comecinho da pandemia, teve turistas estrangeiros que não conseguiram ir embora. Então, nós fizemos o trabalho dos hotéis, juntamente com a Secretaria de Turismo Municipal e os consulados, para conseguir colocar esses turistas, eram mais de 3 mil, dentro de hotéis até eles conseguirem retornar aos seus países. Depois foi feita uma pesquisa do SENAC, juntamente com a BH e outras entidades, para levantar todos os hotéis que ficavam próximos a hospitais. Para essa demanda, por exemplo, isso foi mandado para o Ministério do Turismo para poder atender, de repente, essa demanda de médicos e profissionais da saúde. Mas a demanda foi muito pequena. Por quê? Porque era um ou outro médico, mas o hotel tem 300 apartamentos, então era melhor deixar o hotel fechado também. Depois foram feitas outros tipos de ações, mas de fato o que funcionaria é que seria muito alto, seria colocar realmente grupo de risco e idosos para fazer na quarentena. E isso era inviável financeiramente. Então agora a ideia é retomada da economia, voltar a girar a economia como um todo para ter a demanda natural retornando e aí a gente conseguir primeiro, nós vamos precisar de crédito. Né? Se não tiver crédito, dos 85% dos hotéis fechados, mesmo entrando no crédito, talvez 10% jamais reabra. Se não entrar, praticamente talvez 20% a 30% não reabra nunca mais. E depois a gente vai precisar aplicar as políticas de protocolo de segurança e higienização
para finalmente criar programas de criação de novas demandas. Quantos empregos gera no estado ou no país o setor hoteleiro? O turismo em si já é responsável por mais de 12% de todos os empregos formais no Brasil, né? E ele é o que tem mais potencial de gerar. Falando da hotelaria, diretamente emprega 120 mil pessoas só no estado de São Paulo e mais 370 mil no Brasil. Né? E multiplica por 6 indiretos, porque dentro do hotel você tem o pessoal da auditoria, o pessoal de segurança, o pessoal de limpeza, o pessoal de jardinagem e assim por diante. Então multiplica por 6 os indiretos que trabalham basicamente dentro dos hotéis, mas são indiretos. O desemprego, então, deve ser... Já há o desemprego, o setor conseguiu segurar, esperando o fim da pandemia. Como que está esse cenário? Com as medidas, por exemplo, como foi aprovada a 936, né, MP e tudo mais, para poder fazer a extensão da suspensão dos contratos de trabalhos ou demissão ou diminuição dos salários, mas mesmo assim, com 85% da oferta fechada, já tivemos realmente todos esses que ficaram fechados, evidentemente, ou demitiram ou colocaram os contratos em suspensão. E é por isso que, para reabrir, vamos precisar de créditos para recontratar os colaboradores, para comprar os insumos, para qualificar para esse novo mercado. Um problema que o setor deve estar enfrentando são as pessoas que haviam reservado quartos de hotéis terem cancelado, né? Vocês recomendam que essas pessoas segurem e esperem o pós-pandemia, em vez de cancelar a reserva? Olha, na verdade nós tivemos, isso foi uma campanha nacional, né? Em vez de você cancelar, adie, né? Isso foi uma campanha a nível nacional de todo o setor do turismo. E depois, tanto com a MP 948, como também protocolos e ações que fizeram, por exemplo, com o PROCON, foram definidos como poderia ser feito isso. A primeira seria o mais fácil, que é ele transferir. Então ele comprou 5 diárias, mais uma viagem, ele com uma agência, ele transfere integralmente para outra data quando retornar. Esse é o mais fácil e o mais simples, e isso que a gente indicou. O segundo é ele pegar esse mês e transformar em crédito. Em vez de ele pegar as 5 diárias, mas a passagem, ele transforma num crédito e ele compra em 10 diárias sem passagem, ou só em 2 passagens, ele também pode fazer isso. E a terceira que é pedir o dinheiro de volta. Isso que é a MP 948 ou mesmo as ações feitas com o PROCON que fizeram. Então ele pode, se ele pedir para devolver, vai receber, depois da pandemia, parcelado em até 12 vezes para todos contribuírem com esse momento difícil, até porque não existe caixa para poder fazer a devolução agora. Perfeito, Mori. Tem mais alguma coisa do setor que você acha importante destacar? Olha, o importante é que, assim, para poder retomada, como eu falei, essa terceira na criação de novas demandas é pensar fora da caixinha, né? E aí eu falo não só no setor de turismo, como na macroeconomia brasileira. Precisamos, sim, continuar como a agricultura, como o primeiro produto de exportação, mas precisamos trabalhar outros, que é a parte do turismo, precisamos trabalhar a tecnologia, a questão da sustentabilidade, a questão de novos produtos. E também a aprovação dos jogos e cassinos, porque isso pode entrar 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros, que vai começar primeiro no imobiliário, depois vai para o setor de construção, setor de arquitetura, de mobiliário, de decoração, para depois ir para qualificar todo esse exército de pessoas novas, aí entrar na operação. Ou seja, uma política macroeconômica para ajudar na rentabilidade e no retorno da economia brasileira pós-Covid. Politicamente há essa possibilidade? Como que o senhor está acompanhando a possibilidade de liberação dos cassinos? Olha, primeiro nós podemos falar que já está aprovado uma parte disso, que são as apostas esportivas. Desde 2018 foi aprovado, no final do governo do presidente Temer, já foi aprovado as apostas esportivas do Brasil. Por isso que o ano passado todas as camisas dos grandes times tinham uma Sport Betting patrocinadora. E vão falar aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras antes tinham, mas tinha no Cruzeiro, tinha no Flamengo e assim por diante. Então, isso já era permitido mesmo com as apostas estarem com servidores fora. Esse ano a gente esteve na ICE, que é a maior feira de cassinos do mundo, de jogos e de apostas esportivas, e junto com senadores e deputados. Já colocaram, então, logo no retorno, que foi no comecinho de fevereiro, já a regulamentação e para fazer a licenciamento para que tenha os servidores dessas apostas esportivas no Brasil, e quem tiver essa licença também pode ter as casas de aposta esportiva.
Isso vai ser fabuloso, por exemplo, para ter um hotel com sport bar, ou um parque temático com sport bar e uma casa de apostas, junto com gastronomia e junto com cultura. Essa é a primeira parte que esse ano começa e vai ser um novo telefone dos anos 80 em relação ao faturamento, as apostas esportivas. O segundo ponto, que já tem sido discutido muito forte, tanto com a equipe do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, quanto também com o ministro do Turismo, que é o ministro Marcelo, e mesmo com a Câmara dos Deputados e o Senado, que é a aprovação dos jogos e cassinos. Né? E nós falamos de 4 modalidades: o cassino integrado resort, o cassino hotel, o cassino urbano, que é os antigos bingos, e o cassino online. E aprovando todo esse arcabouço, nós temos a possibilidade dessa entrada, como eu falei, de 70 bilhões de dólares de investimentos entre estrangeiros e nacionais. E isso vai fortalecer toda a cadeia produtiva da economia brasileira. Na América Latina ou na América do Sul, além do Uruguai e da Argentina, que eu saiba, há outros países em que o cassino é liberado? Olha, uma coisa que isso daí é pura demagogia, inclusive, de falar que o Brasil está fora. Se você pegar a OCDE, se você pegar o AMT, se você pegar tudo, só o Brasil, de país que não é islâmico, aí islâmico não, porque o Brasil já tem jogo, tem Mega Sena, tem Telecena, tem turf, tudo legal, né? Você pode ir fazer uma aposta na quina hoje, agora, né? E no Brasil, esses cassinos e tudo mais, todos os países, e aí você pode falar de religião, o Papa é da Argentina, tem cassino na Argentina, basicamente o Vaticano fica dentro da Itália, né? Fica dentro de Roma, e lá tem cassino e tem jogos. Então, hoje o Brasil é o único país, fora os países islâmicos, que não tem cassinos. Então, a gente perde muito em competitividade. Por exemplo, quem sustenta o Uruguai, Punta del Este, são os brasileiros. Né? Então, quer dizer, a gente perde muito em competitividade do turismo. Vamos supor, em vez de ele ir, de repente, para Ilha Bela ou Ilha Comprida, tem hotéis muito bons, mas, de repente, ele acaba indo para Cancún, não porque ele vai só jogar, mas é porque ficou atrativo a mais. E só para fechar, pelo seu conhecimento na política de Brasília, há maioria para essa aprovação? O senhor acredita? Olha, se a gente pegar pelo Ministério da Economia, vamos falar primeiro do Executivo, né? O Ministério da Economia e do Turismo, eles olham porque vai gerar bilhões de investimentos estrangeiros. Isso depois vai começar a ter uma operação, vai gerar milhões de empregos e vão gerar bilhões de impostos. Isso está faltando, até pelo déficit que teve. Então, nesse ponto não tem que falar. E outra coisa, se você legaliza ou se você cria instrumentos de controle, você passa a recolher formalmente hoje e passa a estar na mão do empresário em vez de estar na mão do contraventor. Do ponto de vista do legislativo, na Câmara dos Deputados, a gente pode falar que já tem, dos 513 deputados, mais de 150 já são totalmente a favor e 40 são totalmente contra. E esse meio termo, então, o que a gente faz de avaliação? Se colocasse para votar hoje na Câmara dos Deputados, seria 70-30 ou 60-40 aprovado. Né? E se colocasse no Senado, aí ele ainda não teve, os senadores pouco se manifestaram em relação a esse tema. Então ainda depende de um trabalho mais. Mas existe um projeto de lei, tanto no Senado quanto no Congresso. Perfeito. Agradeço a atenção do senhor com a gente e esperamos que possamos falar mais para frente num cenário melhor. Com certeza, Bruno, parabéns pela Gazeta de São Paulo, cada vez melhor, trazendo informações para o público. Foi um prazer e privilégio. E vamos colocar sempre o turismo como um fator de desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda para a população. Obrigado, Bruno. Um forte abraço. Grande abraço.